Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre view, né? Que é mais um componente, componente não, né? É um objeto que a gente pode criar dentro de um banco de dados para que possa facilitar e muito aí a nossa utilização, né? Então, a gente vai poder utilizar ele de várias maneiras. O DBA pode utilizar ele para, de repente, criar uma visão para uma tabela para uma determinada pessoa, sem que ela veja tudo, camuflando alguns dados, enfim, né? Então, uma view é uma estrutura que armazena uma instrução select e simula uma outra tabela a partir de um conjunto de registros resultantes. Certo? Então, eu vou estar simulando uma tabela. De que maneira? Eu posso simular essa tabela através do comando select. Então, é isso que vai praticamente ter. Uma view tem basicamente um comando select dentro dela, tá? Ela tem seu funcionamento semelhante a uma tabela, mas ela não é. Eu falo que é uma tabela virtualizada. Ele pensa que é, mas não é. Entendeu? É que nem quem é antigo vai lembrar daquela propaganda do Denorex. Parece, mas não é. Lembra? Por aí no YouTube depois, pra vocês verem. Permite, então, fornecer um subconjunto e superconjuntos de dados de uma ou mais tabela, quer dizer, eu posso entregar dados de uma única tabela ou posso entregar dados de junções de tabela, certo? Posso fazer junções tanto verticais quanto horizontais. E permite que seja montada uma consulta baseada em um único cenário, tá? Então, lá, a gente tem aqui ó, uma tabelinha produto. A gente poderia criar uma visão somente para que mostrasse os produtos ativos, certo? Então, a gente teria aqui uma coluna que traria uma exclusão lógica para a gente, né? Que mostraria aqueles produtos que não estão mais ativos, que estão como inativos, e eu poderia criar uma visão. Então, como é que eu faço? Utilizando o comando create view, tá? Uma única observação, a cláusula order by dentro dessa instrução de criação da view, ela é proibida, tá? A view não permite, ela não aceita. Então vamos pegar aqui o nosso banco, deixa eu ver aqui, tabela, produto, tá aqui. Então, aqui a gente tem a nossa tabelinha produto. Vamos ver se tem um outro aqui, DD1 no par. Não tem, deixa eu ver se a gente criou outro banco. Tem tanto banco que eu não sei mais nem qual é esse aqui mesmo, né? Vamos adicionar aqui uma coluna, alter table, produto, add, pro situação. Vai ser o tipo char. De 1. Certo? Então, tudo que for com preço maior que 2, eu vou colocar como ativo. Update, produto, situação, vai ser igual. Case when. Eu já ensinei o case when para vocês? Já ou não? Não. Não ensinei. Ainda não ensinei. Então deixa para lá. Então eu vou colocar a situação para inativo quando o preço for menor que 2, certo? E vai ser ativo quando o preço for maior ou igual a 2. Certo? Então a gente tem aqui a nossa tabela produto. Se o preço for menor que 2, ele é inativo. Se o preço for maior que 2, ele é ativo. Como que eu criaria uma visão para que a pessoa só enxergasse, quando ela fizesse um select, certo, em uma determinada visão, para que ele só enxergasse os produtos ativos? Eu só quero somente a descrição do produto, certo? E o preço. Eu quero só isso aqui. Então eu colocaria o quê? Where pro situação igual a ativo. Aqui eu só estou entregando os produtos ativos. Mas eu não quero que a pessoa faça isso sempre. Eu quero sempre entregar isso aqui pronto para ela. O que eu faço? Eu venho aqui, eu crio uma view. Eu dou assim, ó, create view. Então, crie uma visão
da tabela produto. Então, eu vou colocar aqui um V produto, que eu estou indicando que é uma view da tabela produto. Esse nome você pode colocar o nome que você bem entender, tá? E aí eu dou um S, que ele vai significar o quê? Ó, a partir daqui, você já pode criar o seu comando. Beleza? Beleza. Notem que a view não tem nenhum tipo de variável que você tem que... Tá certo? Simplesmente eu vou criar uma visão. Então, se eu vier aqui e fizer um select na V produto, que é a view que nós criamos, ele vai trazer somente essa condição. Então, eu poderia vir aqui agora nessa view e alterar ela, tá? Por quê? Eu vou usar sempre os comandos DDL para criar, para alterar e para excluir. Create, alter ou drop, tá certo? E eu não vou mais apresentar como pro descrição, eu vou apresentar como produto. E aqui eu vou apresentar como preço, certo? Olha lá. Atualizei, se eu der só um F5, automaticamente ele vai mudar os valores aqui. Se, por um acaso, olha lá, deixa eu pegar aqui a tabela produto de novo, só para mim ver um negocinho aqui. Eu fizer assim, ó, update, produto, set, pro preço, vou fazer assim, e vai ser igual a, deixa eu ver aqui, eu tenho, banana, então vai ser igual a 3,55, where pro id igual a 1. Eu vou rodar esse bloco tudo de uma vez. Eu vou apresentar primeiro como estava, vou rodar um update e vou apresentar como vai ficar. Olha lá. Então ele está passando o produto de a maçã 2,5 e o arroz 5,98. Mas ele continuou. Por que ele continuou? Porque a minha view, eu tenho uma situação que ela é somente ativo. Então eu vou fazer assim, ó. Update. Produto 7. Pro situação vai ser igual. Ativo quando o preço for maior ou igual a 2. Certo? Olha lá, automaticamente, toda vez que acontecer isso, ele vai modificar. Então, o usuário na ponta, vamos supor que é um cara que você não quer que ele veja tudo que está lá dentro, você vai entregar somente aquilo que está ativo. Passar, por exemplo, um combo box dentro da sua aplicação, você só quer que apareça os produtos ativos. No lugar de você colocar todo esse select lá, você põe só esse aqui, certo? Lá dentro. E automaticamente, quando ele for mudando o preço e a situação dele, ele já vai aparecendo no refresh dessa view. Certo? Isso ajuda muito. Então a view, ela é... Cadê? Então a view, ela é um facilitador, certo? Ela vai dar uma visão da tabela da maneira que eu bem entender. Então aqui é um tipo de visão que eu estou criando para vocês. É o tipo mais simples. Mas vocês podem vir aqui atrás, como a gente estava aprendendo aqui nas Você pode criar uma view através de uma union dessa, de uma union all dessa, ou através de um full outer join. Fica a teu critério, tá? Sendo ele baseado no comando select, você pode criar uma visão de qualquer maneira disso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Bom, então para criar e para alterar eu já ensinei. E como é que eu faço para excluir uma view? Então, para excluir uma view é drop view e o nome da view, certo? Automaticamente eu excluí essa view. Por quê? Porque eu crio um objeto dentro do meu banco de dados, eu estou trabalhando com os comandos da classe DDL, que são os comandos de Data Definition Language. Aqueles comandinhos que a gente vai estar utilizando para quê? Para criar objeto, alterar objeto, excluir objeto. Ele não vai movimentar nenhum tipo de dado. Ele só vai criar objetos no banco de dados, como, por exemplo, uma tabela para armazenar dados. Tá? Então, tudo que for mexer com esse banco de dados, comando DDL. Até aqui, tranquilo? E essa view,
é uma das situações que vocês vão ter que estar aprendendo para desenvolver o trabalho que eu passei para vocês lá do segundo bimestre, tá? É uma das situações. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A view atualizável, ela permite manipular registros além de visualizar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar inserções dentro de um banco de dados através de uma view, certo? Ela pode usar colunas de uma única tabela somente, e essas colunas não podem ser originar expressões aritméticas. Por exemplo, eu não posso ter um campo calculado. Então, eu posso criar uma view para que ela seja atualizável dentro de uma única tabela. Não posso utilizar nenhum tipo de junção, tá? Nem função, não posso estar dentro de store procedure, nada, só ela. Acaba sendo uma coisa que a gente não utiliza muito, porque é mais vantagem você fazer diretamente em cima do objeto do que criar uma view atualizável, a gente chama de view materializável, certo? Isso aí quem utiliza muito é quando você cria data warehouse, e aí você, no lugar de criar uma tabela, você faz a inserção a partir de uma view, beleza? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma view na tabela pessoa, que tem o código, o nome e a situação. Vamos supor que eu estou fazendo um pré-cadastro, tá? E aí eu posso fazer uma inserção nessa view. Por quê? Porque ela é de uma única tabela. Ela tem uma condição where? Tem, tá? Então, por quê? Porque essa view só vai mostrar isso. Se eu executar um select nela, só vai mostrar as pessoas com situação ativa. Então, como ele é uma view de uma única... como é que fala? De uma única tabela, é permitido fazer isso. Então, vamos lá. Olha lá. Deixa eu criar essa view de novo aqui. Create view, certo? Nesse caso, deixa eu só ver uma coisinha aqui, como é que está a nossa tabela. Ela é uma PK, tá? Então, eu vou alterar essa tabela, só para a gente não ter um problema aqui, para mim poder usar essa view como exemplo. Pro ID, ID, produto. ID, produto. A gente poderia criar um insert nessa view, certo? Values. Aí eu teria que saber qual que era o valor ali, né? Vamos ver qual que é o maior valor. 7. 7, vírgula, melancia inativo. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Produto. Opa. Erro ao converter dados. Varchar em numeric. Ah, é o preço. Puxa vida. R$2,99. Certo? Então, opa. A coluna Pro E ID tem que ter visualização. Então, deixa eu colocar. Vamos pegar aqui, vírgula, Pro situação, situação, e Pro UEID as ID stock. Vamos ver o que a gente tem aqui agora. ID produto para situação. Vamos colocar uma situação aqui, inativo. E o estoque vai ser 1. Certo? Vamos ver se vai agora. Agora foi, olha lá. Então, eu fiz uma inserção nela, mas, professor, não apareceu. Por quê? Porque eu só estou pedindo para vir as ativas. Agora, se eu vier aqui e colocar 4,88 numa tom de forma, aí ele vai, certo? Olha lá, a melancia está aqui e o pão de forma está aqui. Por que a forma apareceu? Porque está com uma situação ativa. Então, nesse caso, a gente consegue fazer. Então, eu estou fazendo uma inserção através de uma view. É interessante usar? Ah, é interessante, para que quando você for fazer um pré-cadastro, essas coisas tudo. Mas, assim, tipo... sinceramente, eu não usaria. Eu preferiria fazer direto na tabela, tá? Muito mais simples fazer direto na tabela. Tranquilo?
Alguma dúvida? Não? Então vamos lá, vamos continuar. Beleza, vamos aprender alguns outros comandinhos, algumas instruções de comandos, alguns comandos TSQL. Certo? Deixa eu só abrir um Explorer aqui um pouquinho para mim ver um negócio. Programação. Tá. Eu ensinei vocês já. A gente já fez um exercício lá de transformar as colunas em ident, de criar uma tabela no exercício 2. A gente só fez um exercício até agora. Esse exercício aqui, ó, a gente já fez? Alterar a definição da tabela TPR-ID da tabela produtos para que seja um campo identity. Já ensinei a vocês isso? Alô? Será que caiu a conexão aqui? Não, não fizemos não, professor. Não fez, mas eu ensinei o identity para vocês? Não. Não? Então tá, então eu ensino também já. Deixa eu só preparar um a mais aqui para vocês terem isso com vocês. Identity. Pronto. A gente vai abrir aqui. O Identity é bem tranquilo, ele vai criar um contador automático para a gente, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui. Deixa eu só colocar aqui uma maneira mais fácil. E depois eu já subo para vocês também lá no Ava como material complementar isso aqui, tá bom? Tá, deixa eu só aqui. Calma, a sintaxe. Vocês veem que ele é muito simples, que até a explicação dele é uma coisa bem assim, né? Boba, assim. Vamos falar sobre ele então de cara aqui, ó. Deixa eu já pegar aqui aqui. Então, o ident ele vai criar uma coluna de identidade, ou seja, uma coluna auto-incremento em uma tabela. Essa propriedade é utilizada com as instruções create table e alter table, tá? A sintaxe dela é o ident, o seed quer dizer a semente, né? Qual é o primeiro valor, e ele vai incrementar de quanto em quanto. Então, esse é o valor que vai ser usado para a primeira linha, e o increment é o valor que vai ser carregado. Então, vamos ver como é que funciona. Olha, eu tenho aqui uma tabela produto, certo? Essa tabela produto, vamos dar uma olhada aqui no design dela. Ela está como identidade não, tá? O que significa? Não vai aceitar a identidade, não vai ter um auto-incremento. Quer dizer, toda vez que eu for fazer uma inserção, esse valor, que vai ser o que eu vou escolher para o auto-incremento, eu vou ter que informar manualmente. Mas eu posso alterar isso aí. De que maneira? Alter table, produto, alter column, ó, proid, ident. Professor, eu ouvi dizer que isso não é possível. Na verdade, não é mesmo, certo? Olha aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó.
Vai começar no 8 e vai ser de 1 em 1. Beleza? Ó. Eu não consigo fazer isso. Ele vai declamar. Ele falou assim, ó, tá errado. Então, o comando alter table, quando eu for utilizar para criar uma coluna identity, nós vamos ter um sério problema. Tá? Um sério problema. Então, o que a gente vai fazer? Duas maneiras de se fazer. Tá com um D a mais aqui. Duas maneiras. Na verdade, uma maneira, né? O que eu poderia fazer aqui é o seguinte. Eu venho, crio, para mim não perder essa tabela, tá? Alter table, add proid underline temp int. Certo? Criei a minha tabela, o meu inteiro. Alter table, produto, drop constraint, e vou dropar minha chave primária. Bom, aí eu tenho outro problema. Por quê? Porque eu tenho relacionamentos. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso diagrama que a gente tem de relacionamento aqui. Olha a problemática que tem quando a gente não planeja direito para fazer isso aqui. Fecha. E então a tabela produto tem unidade de estoque, movimentação de estoque e pedido produto. Vixe, que trampo, hein? São três paradinhas aqui que a gente vai ter que matar. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Alter table. Né? Então a primeira que ele falou é na tabela pedido produto. Pedido underline produto. Pedido underline produto. Drop constraint. E aí, na tabela pedido produto, eu vou ter que ver qual que é a chave que eu tenho que matar. Que é essa chave aqui. Ó. Script de drop create. Certo? Tá aqui. Então, eu vou dropar ela. Vou dropar. Que é esse cara aqui. Ó. Então, aqui já está dando pronto para mim. Isso aqui eu não preciso. Vou precisar desse. Vou dropar. Matei. Hã? Não existe? Ah, eu estou em outro banco. Ah. Caramba, que cagada que eu fiz aqui. Tá. Eu estava olhando no banco errado, hein? Vamos ver aqui. Validade. Chave. Aqui. Essa chave a gente vai ter que acabar com ela. Então, alter table. Validade. Deixa eu só pegar um script de create dela para eu poder criar ela mais rápido depois. Então, essa aqui, bal. Agora, vamos dar uma olhada na nossa tabela de novo. O que a gente tem que fazer? Eu vou passar tudo da coluna ProID para a coluna ProID temp. Então, set ProID temp vai ser igual ao ProID. Então, tá lá, tá aqui. Aí agora, vou vir aqui e fazer assim, ó, alter table, drop column, ProID. Certo? Apagando. Aí que a gente teria que fazer uma coisa melhor aqui. Ó. Acho que desse jeito não vai precisar não. Vou fazer o contrário. Vou fazer assim, ó.
Porque no comando alter não vai dar muito certo. Eu pensei aqui, pensei errado. add, void, int. Not null. Opa, not null não vai dar certo. Date. Desculpa aí, pessoal. Fiz uma confusão aqui. Verdade, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. A tabela produto, produto temp. Eu vou criar uma tabela produto temp. Porque eu não vou conseguir fazer um alter table depois, né? Então, beleza. Então, eu vou vir aqui agora, drop table, produto, certo? Aí, como eu não fiz, eu vou copiar esse script e vou criar a tabela produto e agora sim, eu vou criar identity 1,1, certo? Só que aqui eu não vou querer que comece no 1, eu vou querer que comece no 8, porque eu vou inserir aqueles outros produtos que estão lá, certo? Então eu vou apagar esse aqui, vou vir aqui, constrain, pk, produto, primary key, void. Tabelinha criada, agora eu já tenho um comando aqui. Se eu fizer a inserção daquela tabela para cá, eu vou ter um sério problema, certo? Por quê? Porque vai começar 8, 9, 10, papapá. E eu não quero isso, tá? Então eu vou desativar. Eu vou desativar a coluna, o contador. Então, olha lá. Set identity insert na tabela produto on. Então eu estou desativando, certo? Estou desativando. Desativei. Professor, mas on desativa? Sim, o on desativa nesse caso. Insert into produto. Vou inserir aqui na tabela produto, beleza? O que eu vou inserir na tabela produto? Dados da tabela produto temp. Mas quais os dados que eu vou inserir? Todos, certo? Olha lá, tudo isso aqui, ó. Esse, certo? Tá aqui. Então, eu vou fazer essa inserção. Desativei, fiz a inserção, certo? Vamos conferir como é que está a nossa tabela produto. Está lá de 1 a 8, certo? Nós vamos ter provavelmente um problema aqui, a gente vai detectar esse problema. E agora a gente vai ativar a coluna ident de novo, tá? Off. Então pode voltar a contar. Então vamos tentar fazer, e vamos criar aqui, ó, a referência de novo, né? Vamos fazer uma tabela produto, valores, vamos lá. Descrição. Abacaxi. Tem que ter agora aqui preço. R$ 1,99. Data do cadastro. Hoje, situação ativa. Vamos ver. Se ele der um erro aqui, não, foi. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Ah, criou 9. Por quê? Ele vai começar a partir do 8. Então, o próximo vai ser o 9. Então, ele já entrou com 9 para a gente aqui. Pegou o último, que é o 8º, mas... Então, ele já criou automático, certo? Então, é o identity. Esse é o comando identity. Deixa eu só colocar para vocês aqui uma informaçãozinha aqui, né? Então, a gente vai colocar essa informação aqui. Ctrl N. Para desativar o contador, a gente vai utilizar set identity insert o nome da tabela on. Certo? Então,
Ele tem que informar qual é a tabela. Para ativar, então eu troco on para off. Certo? Além disso, eu posso verificar também através de um procedimento chamado DBCC Check Identity, tá? O que esse cara vai fazer? Bom, esse cara ele vai verificar qual que é o próximo valor. Vamos ver aqui? Vamos lá. Ó. Então vai ser assim, ó. DBCC Check Identity, certo? E aí eu vou passar o nome da tabela, tabela produto. Opa. Olha lá. O valor da identidade atual é 9, o valor da coluna atual é 9. Então eu sei que o último valor é 9, tá? Então vamos lá. Existe uma particularidade chamada no reseed. O que significa isso? Olha lá. Que ele vai mostrar para a gente, forçadamente, é forçar para saber se esse valor está certo, se vai ser isso mesmo. Agora, vamos supor que eu não queira que ele comece com o 9, eu quero que ele comece em 1000. O que eu faço? Então você vai ressemear e falar que ele vai começar em 1000, que o próximo valor é em 1000. Então eu vou colocar 999, tá? Olha lá, fiz. Vou fazer um outro insert, o mesmo insert, tá lá, fiz o insert. Vamos ver o que deu? Olha lá, 1000. Então eu forcei o quê? Forcei que um novo valor, uma nova semente seja colocada, um novo incremento seja colocado. Então, no lugar de começar o próximo seu 10, eu quero que ele comece em 1000. Beleza? Então, essa é uma situação. Deixa eu ver aqui, tem uma... O que é diferente? O que é diferente entre fazer PK ou um ident? Na verdade, assim, uma coisa é independente da outra, tá, Érico? A PK é a chave primária. O ident é um contador. Não significa que o campo ident necessariamente tem que ser uma PK ou toda PK tem que ser um contador. Você pode criar uma tabela primary key, uma coluna primary key em uma tabela, utilizando, por exemplo, o campo CPF da pessoa, que não é um campo autoincremento. O campo autoincremento, ele simplesmente vai te ajudar a criar ali um identificador para a tabela, tá? Qual que é a desvantagem? Essa que está na tela aqui, por exemplo, eu consegui fazer o mesmo cadastro 2 vezes, tá? Eu consegui fazer o mesmo cadastro 2 vezes, tá certo? É independente. Uma coisa é ser chave primária, a outra coisa é ser valor alto incremento, tá bom? Respondi a tua pergunta? Beleza, Érico. Então vamos lá. Então, tá aqui, beleza? Eu vou salvar isso aqui. Deixa eu salvar aqui para vocês. Eu já vou subir lá no Ava de vocês. Quem já estiver conectado aí pode me falar se vocês já receberam ou não. Vocês começaram a fazer o trabalho? No trabalho a gente tem um tempinho meio pequeno para fazer aí, hein? Então vamos lá, aqui ó, aula do professor. Tem que fazer, hein, pessoal? De banco de dados. Vamos lá. A gente vai colocar aqui nessa aula que é a 3.1, tá? Vamos continuar na 3.1 mesmo, que eu acho que eu vou utilizar tudo isso aí. Material e identity. Beleza? Então, vamos subir aqui. Oh, caramba. Isso aqui. Cadê? Enviar um arquivo. Browse. E meu pai. Então tá. Temos aula.
Tá lá. Tá para vocês lá já esse material. Beleza? Bora continuar aqui então. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora disso aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre a linguagem. Até viu, a gente falou do ANSI do SQL. O que é o ANSI? Tudo isso serve para qualquer banco de dados que vocês forem utilizar. PostgreSQL, MySQL, Oracle, qualquer banco. Beleza? Pode ser que mude uma coisinha ou outra na estrutura, mas o básico é isso. Não vai ser diferente para ninguém. Agora, eu vou entrar especificamente na linguagem do SQL Server, que é o TSQL, que é a linguagem da Microsoft. Beleza? Então, a linguagem TSQL é uma linguagem que estende a linguagem SQL, quer dizer, é um plus, tá? Que ela é específico do banco de dados SQL Server, que é esse banco que eu vou estar utilizando com vocês aqui. Tá? Mas a gente pode ver isso aí também depois sobre triggers, procedures, que a gente vai estar vendo aqui, no banco MySQL também, sem problema nenhum. Tá? Primeiro de tudo, vamos falar sobre variável. Tá? O que é uma variável lá em programação? Bom, você criar uma variável em programação é quando você quer atribuir valores para ela, utilizar na programação e depois ela morre. A variável ela é temporária, é um armazenamento temporário. Então as variáveis elas são utilizadas diretamente como um comando, por exemplo, dentro de uma estrutura trigger ou de uma estrutura como uma trigger ou uma procedure, ou para armazenar valores temporariamente. Professor, no TSQL, a variável, além de eu armazenar valores, eu posso armazenar um comando dentro de uma variável? Pode, e você vai utilizar isso muito no seu local de trabalho, tá? Principalmente se você for mexer com consultas dinâmicas dentro de um bloco, de uma process, você vai criar um relatório e esse comando vai ser criado dinamicamente. Você vai atribuir comando dentro de uma variável, tá certo? Como que eu identifico uma variável? Toda variável vai vir por um prefixo que vai ser o caractere arroba, tá? Olha lá, para declarar é muito simples, eu vou utilizar a cláusula declare. Então vamos lá, vamos declarar aqui variáveis, vamos brincar de declarar variáveis, não tem nada de diferente nelas, ó. Declare, arroba, nome. Esse é o nome da variável, aqui estou declarando e eu vou ter que dar um tipo para ela, varchar de 100. Certo? Como que eu atribuo um valor para ela? Duas maneiras. Select, arroba, nome, igual Leonardo. Ou set, arroba, nome, igual Maria. Então, eu vou colocar aqui, ó, para ele mostrar primeiro esse e mostrar depois esse aqui. Ó. Declarou a variável, atribuiu um valor para ela, guardou dentro dela esse valor, mostrou ela, usou a mesma variável já declarada aqui em cima para acertar um novo valor e mostrou ele. Se eu fizer isso aqui e agora isso aqui, vai funcionar? Sim ou não? Não, não vai. Por quê? Porque, olha lá, eu vou declarar isso aqui e fazer. Eu já declarei, certo? Se eu fizer só isso aqui agora, não vai funcionar. Por quê? Porque o declare tem que estar no mesmo bloco de execução, tem que estar na execução única. Quando eu fiz isso aqui, eu fiz um bloco de execução e aqui é outro bloco de execução, certo? Então ele tem que ser uma única execução para funcionar, tá certo? Então variável é isso. Eu posso declarar variável uma embaixo da outra, mas eu posso separar por vírgula, por exemplo, idade, int, data nascimento, date. E o legal é que no select eu posso também atribuir valores só separando por vírgula, certo? Já no set não. Para cada atribuição é um set. Certo?
Tranquilo? Mas demonstrar, eu posso demonstrar sem problema algum. Beleza? Tranquilo? Então, declarar variável é muito simples. Vocês vão utilizar muito variável, principalmente em procedure, trigger e função, que vocês podem utilizar também, tá? Vocês podem criar funções. Tranquilo, pessoal? Beleza, então aqui já ensinei como é que faz isso. E agora vamos entrar em estrutura de decisão. Esse aqui, deixa eu ver já. Eu vou falar sobre ele também. Então tá, estrutura de decisão. O que é uma estrutura de decisão? É quando eu tenho no meio do caminho uma regra. É quando você estivesse andando numa estrada e aí você tem uma bifurcação. Ou você vai pela esquerda ou você vai pela direita. Você está saindo de Londrina e quer ir para Rolândia ou Maringá. Vai chegar um ponto da estrada que você vai ter uma saída para Rolândia ou vai continuar, você vai para Maringá. O que você quer? Que decisão que você vai tomar? Se eu quero ir para Rolândia, eu pego a direita e vou para Rolândia. Então é mais ou menos isso. Ele é um comando que é responsável em avaliar uma expressão lógica e direcionar a execução do programa para essa resposta correta. Quando o bloco possuir mais de uma instrução, deverá ter início e fim definido, com begin end. O que significa isso? Quando ele tiver mais de uma linha após a estrutura de decisão. Tem que ter um begin end. Beleza? Então é if, condição, bloco, else, que é o senão, né? Lá na programação vocês devem ter aprendido como senão. Senão, a condição, bloco, senão, o bloco, beleza? O else if é senão, então, beleza? Olha lá como é que fica o exemplo aqui, ó. Vamos jogar esse exemplo na SQL Server para ver a execução que é mais fácil, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Arroba nota inteiro. Então lá, se a nota for igual, maior ou igual a 6, então imprima aprovado. Se não, se a nota, se ela não for maior que 6, ela for maior ou igual a 4, caramba, 4. Então, exame. Se não for nenhuma das duas, então ele está reprovado. Beleza? Então vamos lá, vamos declarar aqui um valor para a nota. Que nota que vocês querem que coloque aqui? Vou colocar aqui nota 3. Beleza? E vamos ver isso aqui em tempo de execução. Vou debugar, hein? Olha lá. Estou debugando. Então, ele entrou. Aqui embaixo, vocês vão notar que vai ficar aparecendo... Deixa eu só fechar aqui. Ó. O que está na memória. A variável nota. E aqui vai aparecer o valor que eu vou atribuir a ela. Olha lá. 3. Beleza? Aí ele vai verificar. A nota que você atribuiu é maior ou igual a 6? Não. É maior ou igual a 4? Não. Então, reprovou. Essa é a estrutura de decisão. Beleza? Professor, quantos else if eu posso ter aqui? Quantos você quiser. Beleza? Se eu colocar aqui, por exemplo, 5 e der um F5, ele vai entrar como exame. Se eu colocar 10, ele vai estar como aprovado. Então, o if funciona dessa maneira. É uma estrutura de decisão. Beleza? Eu tenho outra estrutura de decisão. O if é utilizado em blocos de comandos que nem eu fiz. Mas eu tenho uma estrutura de decisão que é específica para o select. Tá? Que é o case when. Que é a mesma coisa. Tá? Mas vamos supor, lembra da nossa tabelinha produto? Que eu tinha aqui, ó, A, I, A, I, A. Isso aqui não é legal apresentar para o cliente. O legal é apresentar ativo, inativo, né? Vamos colocar aqui assim, ó. Descrição as produto. Estou fazendo um relatório aqui, ó. Relatório de produtos ativos, beleza? Ó, preço as preço. Pro cadastro as data de cadastro. Então, esse aqui é o meu relatório por enquanto. Agora eu quero informar a situação. A situação é
situação do produto. Ou melhor, vou colocar aqui assim, ó, ativo barra inativo. Ativo, vou colocar assim. Aí, não fica legal. Eu quero trocar o A por sim e o I por não. O que eu faço? If dá certo? Aqui não. Existe um if que dá certo. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Deixa eu ver que tem uma mensagem. Beleza? Então, olha lá. Vamos usar o case when. Então, lá. Case when. Tem duas maneiras. Você pode fazer assim, ó. Case e situação. Mas eu prefiro fazer assim, ó. Case when. Situação for igual a A, então, sim. Como eu tenho só duas maneiras, ou A ou I, eu posso já colocar um else direto aqui. Se não, é não. E coloco um end no final. Beleza? Olha lá. Toda vez que ele colocar o A, ele vai colocar como ativo. Se não, ele vai colocar como não ativo. Quantos when desse aqui eu posso ter? Quantos você quiser. Eu poderia fazer assim, ó. When, pró situação, igual aí, then, não. When, pró, AC, then, ativo, sim, não, congelado. Beleza? Se não, eu não quero, se não for nenhum desses três, eu quero que apresente em branco. Então, olha lá, vamos ver. Vamos fazer assim, ó. Vamos passar aqui, ó, update, produto, set, a situação vai ser igual a C quando o PROID for igual a 9. 9. Ah, mudou para congelado. Tá certo? Então, eu posso criar isso aqui de N maneiras. Tá? O case when aqui, ele é uma estrutura de decisão específico para trabalhar com select. Então, eu poderia ter lá na minha visão, um select dessa maneira. Mas a Microsoft, a partir do 2014, se não me engano, ou 2012, ele lançou uma outra estrutura de decisão para select, que é o if, certo? Que é a mesma coisa. Você vai vir aqui, ó, if, pró situação igual a A. Aí no lugar de colocar then, você coloca vírgula. Sim. Não, if, pró situação igual a I, vírgula, não. Se não, if, pró situação igual a C, vírgula, congelado. Agora, se não for nenhuma, é vazio. E aí eu fecho 3 parênteses, beleza? Ele vai funcionar da mesma maneira. Então, eu tenho duas maneiras. Essa, que é muito simples, mas cria uma confusão muito grande. E essa, que na minha opinião, é a que mais fica a melhor apresentável quando a gente for fazer uma manutenção. Beleza? Então, essa é a estrutura de decisão do case when. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Então tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Não. Vamos tocar o barco então. Estrutura de repetição. O que é isso? O que é uma estrutura de repetição? É quando eu tenho alguma coisa, alguma instrução, do mesmo jeito que o if, e quando essa instrução for, enquanto ela for verdadeira, eu fico circulando aquele bloco. Caso contrário, eu saio fora. Tá? Por exemplo, o while. O while, ele tem uma característica de avaliar a condição antes de executar o bloco. Caso a condição não seja verdadeira, ele não vai executar o bloco. Agora, se ela for verdadeira, ele vai. Como é que funciona o while, então? Bora lá, vamos lá ver como é que funciona. Vamos declarar aqui, ó, uma variável. Declare, contador inteiro igual a 0. Ela vai o seguinte, enquanto o contador, eu vou criar uma expressão lógica, for menor ou igual a 20,
eu vou ter um begin end aqui. Vai fazer o quê? Ele vai imprimir o contador e depois ele vai adicionar 1 a cada vez que ele passar por ali. Então, o contador vai receber o valor de contador mais 1. Beleza? Se eu não colocar isso aqui e deixar só o print, eu vou criar um loop infinito. Por quê? Porque ele sempre vai ser menor que 20 e vai ficar ali dentro. Né? Eu não quero. Tá lá, se eu executar isso aqui, ele vai contar de 0 até 20. Beleza? Eu poderia muito bem fazer assim, ó. Se o contador for maior que 0, aí ele imprime. Senão, ele não vai fazer nada. Tá lá. Imprimindo do 1 ao 20. Beleza? Professor, tira o 7. Tiro. Comentei. Olha lá. Ele tá aqui, ó, imprimindo. Nem tá aparecendo aqui. Então, em loop infinito. Ó. Vamos comparar aqui. Viu? Ele criou um loop infinito. Beleza? Então, o while faz isso. Eu declaro, eu utilizo ele para fazer um bloco de execução enquanto essa condição for verdadeira. Quando essa condição deixar de ser verdadeira, ele pula fora. Vamos colocar aqui um 5. Vamos debugar, ó. Vamos debugar. Declarou, o primeiro valor é 0. Por quê? Porque eu já atribuí aqui em cima como 0. Beleza? Contador. Quanto que vale o contador? 0. Contador é maior que 0? Não. Então ele vai passar para lá. Então é 0 mais 1, vai virar 1. Olha lá, entrou, imprimiu. 2, olha aqui embaixo. Tá vendo aqui onde está o mouse, ó. 3. 4. Vou colocar aqui a mensagem para vocês verem que eles vão imprimir um por um. Ó. 5. 6. Viu? Olha lá, chegou no 6, ele pulou fora. Ó. 1, 2, 3, 4. 5. Entrou no 5, imprimiu 5. Qual que é o próximo? 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. Cai fora. Tá certo, pessoal? Entenderam? Ok? Bora lá, então. Então, entre estrutura de repetição e estrutura de decisão, beleza? Beleza. Existe uma outra estrutura. Deixa eu achar ela aqui. Que não está nesse lugar aqui. Deixa eu pegar aqui. Que eu preciso passar para vocês. Não é possível que eu não coloquei isso aqui. Não, é possível, eu não coloquei. Já vou subir esse material também para vocês aqui. Já não, certo? Vou alterar aqui. Que é o cursor. Beleza? Cursor. Vou pegar aqui. Browsing. Vou subir esse cara para cá. Salvar essas mudanças. Vamos lá. O que é o cursor? Cursor. O cursor, ele é nada mais, nada menos que uma estrutura de decisão. Beleza? Ele é uma estrutura de repetição. Tá? Então, os cursores são estruturas de repetição em linguagem TSQL que permite o processamento de linhas retornadas a partir de um select, diferente do nosso while, que não faz isso. Tá? O nosso cursor vai trabalhar com linhas de um comando select. Vocês vão usar isso bastante, tá? Aqui temos a sintaxe dele, você vai declarar. Ele a declaração dele é que nem mistura uma variável com algumas coisas, tá? Você vai declarar um nome para ele, o tipo dele vai ser cursor, certo? For o quê? A instrução select que você quer passar. Vamos ver na prática, que é mais legal? Então, eu vou deixar essa aqui para vocês lerem.
Então, ele funciona assim, ó. Isso é um cursor não dinâmico, tá? Vamos lá. Vamos criar um cursor não dinâmico como esse aqui. A gente tem de tabela aqui. Vou pegar essa tabela. Pessoa aqui. Não tem nada. Use presta tudo. Também não tem nada. Use laboratório. E tem certeza. Beleza. Tá lá. Pessoa ID menor ou igual a 2. Beleza? Então, olha lá. Eu vou querer o nome e endereço. Eu vou querer que ele faça essa impressão aqui para mim. Ó. Cadê? Essa impressãozinha aqui para mim. Nome do cliente, endereço do cliente. Vou separar, tá? Então, a partir disso. Declare cursor, declare se cliente cursor for esse cara. Depois que eu declarei ele, eu vou estar jogando essa instrução select, o resultado dela, para dentro desse cursor, beleza? Então eu vou abrir ele para que eu possa utilizar ele, certo? Agora eu vou precisar de duas variáveis para me ajudar aqui. Baixar de 100. Que vão ser as variáveis que eu vou armazenar os valores provenientes da coluna do meu select. Então, eu tenho a primeira, que é o nome, e a segunda, que é o endereço. É isso. Então, até aqui, o que eu fiz? Declarei variável, declarei um cursor e carreguei ele com informação, abri esse cursor para que eu possa utilizar ele, e peguei a primeira linha, que é essa daqui, e joguei para dentro dessa variável aqui, sendo nome para cá e endereço para cá. Beleza? Então, vamos lá. Int. Nome do cliente é um espaço mais @nome. Aqui eu estou concatenando, string, beleza? Print, o seu endereço é mais @endereço. Então, como eu sei que eu só tenho dois valores aqui, eu vou criar duas vezes isso. Beleza? Vou separar isso aqui assim. E agora a gente vai criar de novo isso aqui, só que eu quero passar para a próxima linha. Então eu vou utilizar isso aqui. O que significa isso? Vá para a próxima linha do cursor cCliente e armazene os valores na variável nome e na variável endereço. Como eu sei que só tem dois, depois que eu terminei de usar, eu vou fechar. Close cCliente. E vou destruir ele. Deallocate cCliente, porque eu criei ele aqui em cima e eu vou destruir. Tá lá. Então você imagina, se eu fizesse isso aqui com 3 resultados, eu teria que criar mais uma vez isso aqui, certo? Mas eu não quero, eu quero dinâmico, independente desse valor aqui. Aí eu vou utilizar a estrutura de repetição dentro dele, utilizando uma variável de controle, enquanto o status do cursor, que é esse fit status, for 0, quer dizer, enquanto ele for verdadeiro, para ele 0 é verdadeiro. Faça. E aí, cara, a gente vai fazer só isso aqui, ó. Professor, um só. Ele vai ficar repetindo esse while enquanto essa afirmação for verdadeira lá.
dois valores, vou colocar aqui 10. Então, quantos eles tiverem, é quantos ele vai imprimir dinamicamente. Tá certo? Então, cursor é uma estrutura que você vai poder utilizar em bloco SQL, em trigger, em procedure, menos em view. Em view você não consegue, tá? Em função, você pode estar utilizando isso aí. Beleza? Vai facilitar a tua vida? Vai. Em que sentido? No sentido de você ter que trabalhar com dados de uma instrução select e fazer cálculos de acordo com cada um. Beleza? Eu quero analisar essa tabela. Toda vez que for cliente pessoa jurídica, jogue para a tabela jurídica. Toda vez que for pessoa física, jogue para a tabela pessoa física. Ou ele faz um cálculo de acordo com uma coisa, ou um cálculo de acordo com outra. Tá certo? Então, esse é um tipo de uma estrutura de repetição voltada para uma carga através de um comando select. Beleza? Tranquilo? Qual é o problema disso aqui? Dependendo do volume de dados que você for utilizar, ele tende a ser um pouco custoso, ou seja, acaba sendo um pouquinho complicado você ficar utilizando ele, porque ele vai consumir muito recurso. Ele vai alocar tudo isso aqui, porque vai estar tudo armazenado aqui dentro, em memória. Com isso, ele vai deixar com que o seu banco temporário fique cada vez maior, e a gente não quer isso. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza, vamos continuar então. Então, aqui já está lá esse material e esse exercício a gente vai fazer posteriormente juntos depois. Tá bom? Deixar aqui as abas. Vamos voltar para aqui. Beleza? E agora vamos falar sobre funções, tá? Vamos falar sobre funções. Primeiro, vamos falar das funções de conversão. O que significa isso? É quando eu quero mudar o tipo de dados sem alterar ele na tabela. Só na apresentação. Então, a primeira que eu tenho é a função cast, tá? Que ela vai converter dados de um tipo para outro tipo. Vamos lá. Select asterisco from pessoa, certo? Tá lá. Deixa eu usar aqui o nosso banco aula. Melhor. Tá aqui. Vamos supor que eu queira converter esse pró-preço para um valor caractere, porque eu quero apresentar uma frase, tá? Pro-id igual a 1. Eu quero fazer assim, ó. O produto tem seu preço no valor de... Se eu tentar concatenar o pró-preço aqui, ele vai falar assim, olha, você não consegue fazer isso concatenando valores do tipo numérico com caractere. Então, eu posso transformar ele, ó. Então, você vai pegar esse cara que é numérico e vai transformar ele para varchar. Mas ele vai transformar só na apresentação, ele não vai transformar na tabela. E aí eu consigo demonstrar o que eu quero. Ó. O produto banana tem seu preço no valor de R$ 1,98. Se eu colocar aqui, ó, menor ou igual a 2, ele vai trazer duas linhas. Ó. O produto maçã tem seu preço no valor de R$ 1,98. O produto maçã tem seu preço de R$ 2,05. Primeiro era a banana. Certo? Então eu faço uma transformação. Eu transformei aqui, vamos pegar aqui a aula, ó, produto. Vou dar até um refresh aqui para vocês verem. O preço continua numérico, mas na apresentação ele deixou de ser numérico e virou varchar. Tá certo? E virou string. Então, é uma função que nos ajuda a, por exemplo, concatenar valores utilizando string. Tá bom?
Tem uma outra função de conversão, que é a função convert. E aí, eu vou pegar aqui para vocês e vocês vão buscar uma tabela. Função convert. SQL Server. Beleza? Olha lá. Essa tabelinha aqui, ó, tem no site da Microsoft. Vocês não vão precisar decorar ela. Mas é interessante saber ela, porque a gente vai utilizar para fazer principalmente conversões de variáveis do tipo date para varchar, tá? A função convert, ela é a mesma coisa, é similar ao cast, porém você pode especificar um estilo de conversão. A gente vai utilizar ela bastante quando eu quero converter variáveis do tipo date para string, né? Como por exemplo aqui, ó, vamos supor aqui, ó, eu quero concatenar aqui, assim, mais ponto. O produto foi cadastrado em, e aí eu coloco assim, ó, cast, porque eu tenho um outro tipo, né? Produto, a validade, né? A letra é diferente. A validade do produto é, vou colocar assim para mais fácil. E aí eu vou transformar um date para um varchar. Mas notem que ele vai demonstrar para mim de um jeito que eu não quero. Eu quero que fique dia, mês e ano. Então, no lugar de eu utilizar o cast, vou colocar isso aqui para baixo, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu vou utilizar o convert. Convert para varchar o campo provalidade no estilo 103. O que é o estilo 103? Vamos ver aqui, ó. Estilo 103. Tá aqui. É britânico-francês, ó. Dia, mês e ano. Então, quer ver? Olha lá. O produto banana tem seu preço a R$ 1,98 e a validade do produto é 28/10/2020. Não fica mais apresentável? Fica muito mais apresentável, certo? Fica muito mais apresentável. Então, o convert eu vou estar utilizando dessa maneira. Isso não significa que eu não posso utilizar o convert aqui, ó. Convert para varchar o preço. Não necessariamente eu tenho que ter um estilo. Eu não preciso ter um estilo. Eu posso colocar. Mas ele te dá a opção de você colocar um estilo de apresentação. E esse estilo a gente vai utilizar bastante em datas. Tá certo? Em datas. Eu utilizo muito isso aqui. Por quê? Porque onde eu trabalho, a gente trabalha com bancos históricos. Quer dizer, para cada mês, a gente gera um banco e armazena dados respectivos daquele mês. Então, no meu banco de produção hoje, eu só tenho dados de hoje. Os dados de ontem estão no banco histórico do ano 2020, mês 10. Todos os relatórios nossos, quando você tem um filtro de data, ele verifica qual é a menor data. Então, ele começa a buscar no banco histórico. E aí eu utilizo a função convert, certo? Então, vamos supor, declare @data inicial, date, vai ser 1/1/2020, certo? E a data final vai ser date em 30/9/2020, certo? Então, aqui eu tenho 9 bancos para mostrar, tá? Então, o que eu vou fazer? O que eu costumo fazer? Eu faço assim, auxiliar date, certo? E faço ele receber o valor de data inicial, tá bom? E faço ele receber esse valor. Esse valor aqui? Não, minto, peraí. Int. E aí eu vou utilizar uma função chamada month de data inicial. O que ele vai trazer aqui para mim? Somente o mês correspondente. Então vamos ver o que ele vai trazer aqui, ó. Data inicial, data final e data auxiliar. Então lá, 1.
Eu vou fazer um contador para que ele chegue até o mês 9 nos bancos, certo? Então vamos lá. Enquanto o valor de data auxiliar for menor ou igual ao mês da data final, faça. Eu vou criar aqui uma variável banco. Eu vou fazer assim. Atribua para a variável banco o valor histórico, mais, e aí eu utilizo a função convert. Convert, varchar, só que eu quero só 6 posições, tá? Da data inicial. Porém, peraí. Não, tá certo. Eu errei. Mas aqui vai ser assim, ó. Date, isso. Ó. Então aqui vai receber a data, arroba, data auxiliar, vírgula 112. O que é o 112? O 112 vai apresentar ano, mês e dia. Como eu peguei só 6, ele vai pegar esses 6 primeiros itens aqui, certo? Que é 2020, 10. Eu vou imprimir o banco e aí eu vou fazer o quê? Eu vou setar a data auxiliar para o mês mais um. Eu vou ensinar uma função aqui e depois eu mostro para vocês como é que ela funciona, tá? Eu falo o que é. Olha lá. Então aqui eu busquei em todos os bancos, então eu poderia trabalhar depois desse set aqui com todos os bancos. Então a função convert, eu consigo utilizar ela para, por exemplo, buscar informações em bancos históricos meus, certo? Eu utilizo um monte dessa maneira, um monte. Porque daí eu buscaria lá o banco histórico, né? Eu vou até colocar aqui a variável de como ficaria. Declare, arroba, SQL, nvarchar. Quando eu quero criar uma variável que vai armazenar um comando, eu declaro ela do tipo nvarchar. Tá? Então eu faço assim, max. Vou pegar o maior valor dela. Eu faria assim, ó, set arroba SQL vai ser igual n, porque é um comando binário, certo? E vou colocar lá select, asterisco, from, aí eu vou colocar aqui banco, mais ponto DBO, isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Ponto vendas, por exemplo, vendas. Where, data inicial, como eu quero pegar tudo, né? Vou colocar assim, where data inicial, vai ser maior igual. Maior igual. Cast. Eu vou ter que colocar aspas. Vou colocar 4 aspas. Arroba data inicial as day as varchar mais end a data final, ou melhor, aqui eu vou estar com uma data só, né? Data venda, imagina que seja aqui. Between de fechar aspas aqui. Mais a mesma coisa que esse cara aqui. Só que aqui vai ser data final. Beleza? Vou imprimir aqui o comando para vocês verem. Comando dinâmico criado. Então tá lá.
ele vai criar sempre o select nos meses, mas, professor, está pegando do mês 1 ao mês 9, se eu estou buscando no histórico do mês 1, só vai vir dados do mês 1, não interessa o final aqui, não interessa, certo? Vamos supor que eu faria isso. Que eu queira pegar até ontem, né? Então eu viria aqui e mudaria. 18/10, ele vai ter que modificar para a gente, ó, até o dia 18/10. Só que nesse caso aqui eu vou ter um problema, eu não vou ter problema, porque 18/10 vai estar aqui dentro tudo, né? Então só até aqui que eu vou pegar até o dia de ontem, beleza? Então eu tenho aqui, utilizando a função que é convert, eu consigo buscar nos meus bancos, e aí tem aquela questão da variável estar armazenando um valor, que é o valor de um comando SQL. Beleza? Uma outra função, que é a função de nulo, é isNull, que ele retorna se um determinado valor é nulo. Se ele for nulo, ele devolve um outro valor, né? Então, por exemplo, select, asterisco, from, produto, né? Olha aqui, ó, eu tenho o ProGrupo, né? O ProGrupo aqui, ele é nulo. Então, vamos fazer assim. Trazer todo mundo, vou colocar aqui, ó. isNull, vírgula vazio. Será que dá certo? Ah, ele verificou. Ó, se o valor for nulo, você devolve como vazio. Beleza? Além do isNull, a gente tem uma função chamada coalesce, que é a mesma coisa. O legal do coalesce é que você pode, por exemplo, ProGrupo, você poderia voltar um valor ou voltar outra coluna, tá? Eu utilizo o coalesce também quando por exemplo, eu estou pesquisando, eu faço um full alter join, e aí eu preciso pesquisar em uma coluna, quando aquela coluna não existia, eu pesquiso na outra. Então eu faria assim, por exemplo, where coalesce call 1, call 2 igual a ativo. Então, quer dizer, se a coluna 1 for nulo, ele busca na coluna 2 se tem o A. Tá certo? Então, ele faz esse bem bolado para a gente aí. Então, ele troca, ele verifica. Se esse valor for nulo, eu posso passar o que eu quiser. Eu poderia passar FFF aqui, ó. Certo? Sempre sendo um valor de string. Então, ele vai substituir o valor nulo por uma outra coluna ou por uma outra expressão que você quer. Beleza? A função substring, ele vai copiar parte da minha coluna, da minha string, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o pro descrição. Vou fazer assim, ó, substring, eu quero que você vá na coluna pro descrição, a partir da primeira coluna, você copie 4 caracteres. Olha lá. Então, a partir da primeira, ele vai pegar 4. Banana, maçã, alfa, cenoura, arroz, caju, lará, lará. Certo? Ele copia parte. Ele recupera uma parte de uma string. Beleza? Já a upper e a lower, o próprio nome já fala, né? Se eu colocar aqui, ó, lower pro descrição, eu vou colocar todo mundo como minúsculo. Se eu colocar upper pro descrição, eu vou colocar todo mundo como maiúsculo. Isso é muito utilizado quando você tem o case sensitive habilitado no seu banco de dados. Tá? Vamos supor que tem que estar tudo maiúsculo, e no meio da conversão veio valores que tem minúsculos. Aí você tem o case sensitive habilitado, você coloca lá assim, tipo, where upper, where banana, por exemplo, where pro descrição, upper, arroba, produto. Você vai passar esse produto sempre que você quer passar. Ele vai sempre transformar para maiúsculo e procurar na descrição como maiúsculo. E se você tivesse o case sensitive habilitado. Beleza? Ltrim, Rtrim. O que faz? O Ltrim remove espaços à esquerda e o Rtrim remove espaços à direita. Então, vamos lá. Declare, arroba, exemplo, varchar de 100.
Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Leonardo. Se eu vier aqui e dar um len vai fazer um contador, certo? Vai falar que tem 12. Por quê? Porque eu tenho 4 com Leonardo, dá 12. 8 com 4, 12. Agora, se eu vier aqui e fizer um L' disso aqui, ele vai trazer 8. Por quê? Tudo que for espaço à esquerda, ele remove. Então, eu vou colocar aqui mais 2. Olha lá, 12. L', deixa eu tirar aqui. Esse aqui e esse aqui. 12. Beleza. Vou colocar um A aqui. 15. Né? Então, eu vou achar aqui até 15. Então, eu quero tirar esses espaços à direita. Não vai mudar muito, porque o len vai até o final da string existente. Então, nesse caso, vai ficar como 12. Mas ele remove também o valor. Vamos ver se dá uma cópia por aqui. Ó lá. Aqui eu tenho aqui o valor, certo? Com o espaço em branco. E aqui, opa, ó, viu que ele copiou o valor no final. Aqui ele não copiou o valor no final, tá certo? Então, o L' tira espaço do lado esquerdo e o R' do lado direito. Beleza? O replace é bem legal porque ele vai fazer uma conversão, uma troca de strings. Beleza? Então, vamos supor, a gente tem lá a tabelinha de produto. Eu tenho lá na minha tabelinha de produto o pró-descrição e o pró-preço, certo? Eu vou criar um relatório e vou converter esse relatório, esse valor, para varchar, beleza? Só que assim, não fica legal, eu não quero apresentar ponto, eu quero apresentar vírgula. Então eu faço um replace. Olha lá, replace desse cara aqui. O que você quer? O que você quer mudar? Eu quero substituir o ponto por vírgula. Olha que legal. Ele substitui o ponto por vírgula. Certo? Então ele vem aqui e substitui só na apresentação. Tá? Então, olha aqui, ó. Por exemplo, ele quer substituir o local, o nome por João. Quando o nome for João, ele substitui por Maria. Tá certo? Então essa é a função do replace. O getDate é uma função bem simples que ele mostra a data e hora atual do sistema. Certo? Já a função dateDiff é uma função que vai fazer uma diferença entre duas datas. Então, vamos lá. Declare arroba nascimento date. Então, vou colocar aqui minha data de nascimento. 20/1/78. 1978. Então, eu quero saber, em dias, quanto que eu já vivi? Qual que é a data inicial? Data de nascimento. E a data final? Até hoje. Então, ele vai falar que eu vivi 15.613 dias. E meses? 513 meses. E anos? 42 anos. Mas eu posso saber também em minutos. Ou em horas. Ou em segundos. E quem sabe em milissegundos, né? Só que nesse caso vai ficar muito grande e vai estourar. Beleza? Mas eu consigo chegar em segundos. Tá certo? Eu consigo chegar em segundos. Então ele faz a diferença entre duas datas, a partir de uma data inicial até onde eu quero. Tranquilo? Outra função de data é a dateAdd e a datePart, tá? A dateAdd, ela vai adicionar. Então, vamos supor, ó. Vamos pegar aqui, ó. Date, add, eu quero adicionar em dias, 4 dias na data de nascimento, no dia de hoje. Get date, tá? Então, olha lá. Se eu colocar aqui, ó, get date, que é o dia de hoje. Hoje é dia 19. Daqui 4 dias vai ser dia 23. Mas eu quero adicionar 4 meses. Daqui 4 meses nós vamos estar em 19/2/2021. Ou 4 horas. Certo? Olha lá. Daqui 4 horas vão ser 00:40 do dia
20. Então, ele vai adicionar, ou eu posso tirar também 4 horas da hora atual. Ou eu posso tirar 4 dias, ou eu posso tirar 4 meses, tá certo? Eu posso tanto adicionar quanto retirar um valor de uma data, sendo qualquer aquilo que eu quero, ou mês, ou ano, ou dia, ou segundo, ou hora, tá certo? Fica a critério e a maneira que vocês forem utilizar, tá? Tem também uma outra funçãozinha chamada datePart. Significa, me traga uma data da parte. Que data que você quer? Eu quero o dia da variável data de nascimento. 20. Não, eu não quero o dia, eu quero o mês. Mês 1. Eu quero o ano. Tá certo? Agora, se eu tenho uma variável que é do tipo dateTime, eu consigo trazer, por exemplo, a hora, ou o minuto, ou o segundo. Beleza? Eu consigo fazer isso. Só que nós temos outras 3 funções que é bem parecida com a datePart. Vamos deixar aqui um year. Eu quero que traga o ano da data atual. Eu tenho uma função também chamada year, tá? Que é a função que vai fazer o quê? Vai retornar o ano. Além disso, eu tenho uma outra função, que é a função month, que vai retornar o mês, e a função day, que vai retornar o dia. Então, notem que a datePart, ela tem uma variante que são o quê? Outras 3 funções, year, month e day, que são partes da data que eu posso retornar aqui dentro. Então, fica a critério dos senhores utilizar uma dessas duas. Tá certo? Creio eu que seja isso em relação às funções que eu teria que passar para vocês. Beleza? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com funções criadas por nós e funções de agregação. Tá certo? E aí nós iremos fazer os exercícios. Quando que é para vocês entregarem o trabalho para mim? Deixa eu ver. Lista de segundo bimestre, tá aqui. Acho que é dia 11/11. 11/11? Ixi. Então dá tempo. A gente tem mais tantas aulas que dá tempo. Dá tempo. Tranquilo. Beleza, vai dar tempo. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então eu deixei o material para os senhores lá, para os senhores poderem estudar, beleza? Essa aula vai estar lá para vocês poderem assistir lá pelo login de vocês no AVA, mas eu também vou disponibilizar no meu canal no YouTube lá, para que vocês possam ter isso aí. Vou colocar isso aí lá no AVA também, tá bom? Qualquer dúvida, principalmente em relação ao trabalho, pode tirar comigo, mandando, e eu vou estar respondendo para vocês. Tá certo? Tranquilo? Professor, bastante informação, né? Bastante. Por quê? Porque a gente ficou aí 2 semanas praticamente na aula, né? E eu ainda tenho que dar todas essas funções para vocês, mais procedure, trigger e fazer exercício para que vocês podem exercitar e ir bem na prova. Tá bem? Tá certo? Beleza, obrigado. Então tá, eu agradeço vocês e espero vocês na próxima aula. Tá bom? Valeu, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.